Bia, a figura do sambista, a figura que se construiu do sambista é uma figura masculina, né? Se você pega o que representa o sambista, né? que é o ícone, essa figura do malandro, né? Essa figura do malandro é o cara que canta, é o cara que compõe, é o cara que batuca, é o cara que está no botequim bebendo, é o cara que está no encontro com os amigos, é o cara que representa esse ideal do sambista, que bate na caixa de fósforo, que está fazendo o jogo de ronda, que está no jogo do bicho, que está na rua em contato com os outros. A mulher associada ao samba é a baiana, é a tia baiana, que, historicamente, né, entrou para o nosso imaginário como a mulher que... Quais eram as funções da tia baiana que foram registradas pela historiografia musical? A tia baiana era a que recebia, era a que preparava o quintal, fazia quitutes, arrumava o quintal, recepcionava, mas, na hora de ir para a roda, quem é que ia cantar, quem é que ia tocar, quem é que ia... Era o homem. Então, a mulher... E aí eu fui ler dezenas aqui tem zilhões de livros de teoria feminista que foram muito úteis para mim na construção desse livro, para entender qual é esse imaginário que é criado da figura da mulher. Então, a mulher, ela vale, né, numa sociedade machista, num ambiente machista, a mulher vale pelo que o seu corpo pode produzir. Então, a mulher vale porque ela pode dar à luz, a mulher vale porque ela pode amamentar, ou seja, porque ela pode alimentar. A mulher vale como objeto do desejo do homem. Então, na música, ela vale porque ela é a musa inspiradora, não porque ela faz música, mas porque ela é a musa inspiradora. E a mulher é aquela que cuida com o chamado espírito materno e tal. Então, a tia baiana é exatamente isso. É a mulher que faz os quitutes, que faz a comida, é a mulher que prepara o quintal, é a mulher que, no máximo, dança para ali mostrar o seu corpo e poder ser objeto de uma música mais para frente. Então, a mulher, essa tia baiana, dentro desse conceito de uma sociedade, uma concepção de uma sociedade machista, ela só valia pelo que o corpo dela podia produzir. Então, a gente acabou tendo um apagamento gigantesco, e eu dou vários exemplos disso no livro, dessas mulheres do começo do século passado, de habilidades artísticas e musicais que foram totalmente apagadas pela história. Então, por exemplo, Tia Seata, existem inúmeros registros de que Tia Seata era partideira e tocava violão. Só que Tia Seata entrou para o nosso imaginário como a quituteira da Rua da Carioca, que recebia os homens para fazer as rodas de samba na Praça 11. Marília Batista era uma exímia compositora, tocadora de violão, versadora, mas entrou para a história como a grande cantora dos sambas de Noel Rosa. Então, assim, houve um apagamento. Nas escolas de samba, isso é clássico, né? Para mim, o grande exemplo é a lista de fundadores do Império Serrano. Se você vai pegar lá a lista, tem dezenas são 40 e tantos fundadores do Império Serrano. Isso é muito curioso porque a gente sempre ouviu dizer que o Império Serrano foi fundado na casa de Tia Eulália, e existe até hoje, lá na Rua Balaiada, na Serrinha, a casa de Tia Eulália, onde foi fundado o Império Serrano. E você vai ver a ata de fundação do Império Serrano, não tem Tia Eulália. Mas sabe quem está na ata de fundação? O marido da Tia Eulália, que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é. E idem para a vovó Maria Joana, para a tia Maria do Jongo, para a vovó Maria. Nenhuma delas está na ata de fundação do Império Serrano. Estão os seus maridos, que, com todo respeito, ninguém sabe quem são, né? Elas é que eram ali do balacobaco, mas elas não podiam. Então, essas habilidades artísticas, essa visibilidade dessas mulheres, elas foram totalmente apagadas. Elas só podiam sobressair, ou elas só podiam ser vistas como essas tias baianas. Então, assim, a figura do sambista, ela é totalmente masculina. Ela é totalmente masculina. Tem uma frase do Moacir Luz, dada décadas atrás, que eu coloco no livro, mas não é uma frase de hoje, é uma frase que representa um outro contexto, né? Perguntaram para o Moacir Luz por que não tinha compositora de samba, por que só tinha homem compositor de samba. E o Moacir Luz disse assim, isso nos anos 90, mulher não faz samba porque não vai a botequim. Isso é muito emblemático do que é a figura do sambista e do que é o samba, de como o samba se forjou como essa arte do encontro, né? O samba também tem muito isso, né? O samba tem muito a coisa da sociabilidade, do encontro, né? Por exemplo, é muito comum no samba algo que não é comum em outros gêneros,
na hora da composição, que é eu faço a primeira, você faz a segunda. Isso é muito interessante, porque em outros gêneros, o que é o comum? É um fazer letra, outro fazer melodia. É mais estratificado, né? Eu posso fazer na minha casa e te mando. No samba precisa do encontro, porque eu vou te passar a primeira e você precisa fazer a sua segunda parte a partir do que eu escrevi, entendendo o que eu quis falar, entendendo o assunto. Então, o samba é a arte do encontro. O samba é essa coisa social. A partir do momento em que o samba se torna isso, sai dos quintais, né, lá da Praça 11 e vai para os botequins do Estácio, o samba perde a mulher, digamos assim, porque a mulher, na época, não era autorizada a estar no botequim, não era autorizada a estar na rua. Quando o samba vai para a rua, né, quando o samba sai do quintal da Praça 11 e vai para a rua, que é aquela transformação do samba machichado da Praça 11 para o samba de sambar do Estácio, né, de Ismael, Bide, Marçal, etc., a presença feminina se enfraquece. Ela era muito forte nos quintais, quando era dentro de casa. Quando o samba vai para a rua, a presença feminina tem muita dificuldade, porque a rua era um lugar interditado para as mulheres. Então, assim, a gente hoje está, um século depois, a gente ainda tem as consequências disso, né? Que é o fato de um sambista ser uma figura masculina e a mulher ter muita dificuldade para se identificar. Eu cito várias frases no livro das cantoras que eu entrevistei. Eu pergunto assim para elas: você é sambista? Clara Nunes, por exemplo, tinha uma dificuldade danada de dizer que era sambista. Elza Soares diz que não é sambista. Alcione diz que não é sambista. Várias das de hoje, eu perguntei, falaram assim: não, peraí, eu sou cantora, eu canto tudo, eu não sei o quê. Vamos para o outro lado da moeda. Pergunta ao Zeca Pagodinho se ele é sambista. Ele vai falar: sou. Pergunta ao Martinho da Vila. Ele vai falar: sou. Nova geração. Pergunta ao Xande. Pergunta ao Dudu Nobre. Pergunta... E vai falar: sou sambista. Mas para a mulher é muito difícil se reconhecer com essa figura, pela forma como essa figura foi constituída nas últimas décadas. Que bom que a gente está conseguindo mudar um pouco isso, né? Vocês estão conseguindo mudar um pouco isso.